Olá, gente. Sou Cristiano Jorge, da Matemática. Estou aí mais uma vez com vocês para a gente continuar desvendando esses mistérios da matemática, né? Bom, o assunto escolhido para a aula de hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje, né, ainda tem continuidade com algumas aulas que a gente está vendo, né? A gente falou um tempo atrás sobre função. E aí, hoje, a gente vai começar a especificar essas funções. A gente viu aí no início de função toda a ideia do que era uma função. A gente viu lá desde a ideia primitiva, que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dei exemplos aí de táxi, né, que você paga e o preço está em função da quilometragem que você vai percorrer. A gente definiu função na matemática, a gente viu o que é domínio, quanto é domínio, o que é imagem, a gente viu o que é uma função injetora, sobrejetora e objetora, a gente viu composta de funções, a gente viu inversa de função, e agora a gente vai começar a especificar. Também tinha dito antes que função é um assunto gigante, extenso. Você deixa para estudar função lá na tua vida acadêmica todo o primeiro ano do ensino médio, basicamente. Alguns colégios dividem, botam um pouquinho mais ali, aqui, mas assim, você leva o ano inteiro da parte da matemática estudando função. Você pega a função, pega conjunto, que a gente viu que na verdade a função é uma relação de dois conjuntos não vazios, então você já começa com conjunto, passa por função, né, aquelas ideias principais, aí você vai começando a especificar. Opa, uma função afim do primeiro grau, uma função modular, uma função quadrática do segundo grau, uma função exponencial, uma função logarítmica, e aí você vai especificando. Aquelas ideias de funções valem para qualquer tipo de função. Quando você começa a especificar, a particularizar, você vai pegar o quê? Coisas específicas de cada função, sempre obedecendo aquela ideia principal, né? Toda função é o quê? É uma relação no conjunto A para B, no qual cada elemento do conjunto A só tem um e um único representante do conjunto B. Isso vale para qualquer que seja a função, né? A estrutura é essa. Aí você vai começar a especificar, né, algumas coisas de outra, algumas diferenças, mas todas vão pertencer a essa ideia, beleza? Bom, e hoje, o que eu escolhi para a gente falar é sobre uma função também muito importante, né? E às vezes pouco explorada, né? Não só na escola, como alguns concursos, mas alguns sempre caem. E aí o cara se embola, né? Que na verdade é a função modular. Antes da gente falar da função modular, vamos ver o que é um módulo de um número, né? Aqui está a equação modular, mas antes eu coloquei módulo de um número. Módulo e valor absoluto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, na verdade, quando você tem um módulo do número, você está determinando, né, que esse número ele seja exclusivamente o quê? Positivo. O módulo, ele não leva em consideração o mais e o menos. Ele leva em consideração o valor absoluto, né? Sem levar em consideração se é positivo ou negativo. Então, na verdade, o módulo retira o sinal de menos, né? Porque se você não tem nem mais nem menos, o número é positivo. Então você retira o sinal de menos. Então, para você ter uma ideia, coloquei uma retazinha real aqui bem simples. Ó, eu tenho 0 e o 4. E tenho 0 e menos 4. Reparem que essa distância é a mesma nos dois casos. O menos só está te orientando que ele está para a esquerda do zero. Mas o valor absoluto de 0 a 4 é o mesmo valor absoluto de 0 a menos 4. Né? Por isso a gente usa o símbolo das duas barras, né? Ó, o módulo de menos 4, o valor absoluto dele é 4. O módulo de 4, o valor absoluto dele é 4. Então, ó, essas duas barras, elas retiram o sinal de menos. Elas indicam que o número está em módulo. Não confunde com determinante também. A gente já viu um tempo aí em algumas aulas determinante de um número, né? Também usa aquelas duas barras, mas você vai perceber que a matriz é diferente, tá? Determinante de um número, quando você usa a palavra det, por exemplo, de 3, da matriz 3, né, é 3, beleza. O determinante da matriz menos 3 é menos 3, porque às vezes o cara bota assim, né, é um determinante, é 3 também, tá? Aqui é menos 3. O determinante é diferente, né? O sinal que tiver vai lá para fora. Aqui a gente está falando de módulo. O módulo vai retirar. Bom, beleza. E aí, a gente vai começar a jogar isso aí, ó, por uma definição. Na verdade, o módulo ou o valor absoluto de um número x pode ser indicado pelo próprio x, se x é positivo ou nulo. E o simétrico de x seria negativo. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte, ó. O módulo de x, para você retirar o módulo, é x se x for maior ou igual a zero. Ou menos x se x for menor que zero. Você vai entender isso aí depois, tá? Na verdade, isso aqui está dizendo o seguinte. Quando você tem lá, ó, por exemplo,
módulo de 5 é quanto? É 5. O que estava aqui, ele podia ser positivo ou ele podia ser o quê? Negativo. O que está dentro do módulo, ele pode ser positivo ou negativo, porque ele vai sair para o mesmo cara, 5. Então é o que eu digo aqui, ó. Ele é positivo se x for igual a 0, que nesse caso, e ele é menos x, tá vendo? Se x for menor que 0. Então, na verdade, o módulo, quando você retira o sinal, você sempre tem que lembrar que o que estava lá dentro podia ser positivo ou podia ser negativo, né? Ah, quando eu acho 8 como resultado de um módulo, é porque aquilo ali podia ser um módulo de 8, mas também podia ser um módulo de menos 8. Ó, os dois dão 8. Então você não pode esquecer quando você está vendo um módulo, né, uma equação modular que a gente já vai ver, que o que estava lá dentro podia ser positivo ou negativo, porque vai retirar o sinal, beleza? Então a gente está vendo aqui módulo valor absoluto. Aí a gente vai começar a jogar para quê? Para uma equação, né? A gente vai ver agora a equação modular. Ó, antes disso tem alguns exemplos, ó, o módulo de 3, ó. 3, módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3 também, tá? Módulo de 10 é 10, o módulo de menos 10 é 10 também. E aí, ó, x menos 4, x menos 4, x positivo, maior ou igual a 0, ou x maior ou igual a 4 se ele for negativo, tá vendo? Vamos começar a jogar para a equação modular. O que é uma equação modular? A equação é modular quando aparecem em módulos as expressões que contêm a incógnita. Então, ela é modular, a gente já viu o módulo, pum, aparece no número. Quando esse símbolo aparece na equação, nas variáveis aí no x, a equação é modular. Por exemplo, ó, exemplos de equações modulares. Módulo de x igual a 7, módulo de x mais 6 igual a x mais 6, módulo de x menos 3 mais 4x igual a 7, módulo de x mais 2 é igual a 4. Repara que o módulo pode estar só na variável, pode estar na variável, né, em um número qualquer, pode estar, né, a variável e um número lá fora que não esteja em módulo, pode aparecer dos dois lados. Apareceu as duas barras, é módulo. Beleza? Ah, e como é que a gente faz essa equação modular? Como a gente calcula essa equação modular? Vamos lá. Ó, eu tenho um exemplo aqui. É até mais simples, eu vou tentar fazer mais simples do que aquela definição. Na verdade, quando você calcula, por exemplo, o valor de x, ah, quanto é que vale o x aqui nessa equação modular? Beleza, você tira o módulo. Quando você tira o módulo, o que estava lá podia ser o quê? Positivo. Então, você tem uma solução, que é essa aqui, x mais 2 igual a 4. Né? Então, beleza. Então, aqui eu vou ter que x é igual a 4 menos 2, x igual a quanto? 2. É uma solução. Será que tem outra solução? A gente vai ver que tem. O que estava lá dentro não podia ser negativo? Podia. Então, você podia ter menos, ó, menos x mais 2 igual a 4. Menos x menos 2 igual a 4. Menos x igual a 4 vai para lá mais 2. Menos x igual a 6. X igual a menos 6. Então você tem dois valores. Só que eu acho mais simples o quê? Entenda o que eu fiz aqui. O que estava lá dentro, a gente viu, lembra? Para isso aqui sair 4, o que estava aqui podia ser positivo, que é esse 4. E o que estava aqui podia ser o quê? Negativo, que também daria 4. E aí você levou em consideração as duas maneiras. Beleza. Só que assim, o que eu acho mais simples? Tanto faz você trocar o que está ali dentro ou trocar o que está lá fora. Então, você faz para x mais 2 igual a 4, é mais fácil mexer no que tem pouquinho ali, ó. E o outro, x mais 2 igual a menos 4. E aí, você vai jogar o 2 para lá, x é igual a menos 4 com menos 2, x é igual a menos 6. Você achou as duas soluções, como a gente já tinha visto, tá vendo? Então, ó, eu tenho como solução dessa equação, menos 6 e 2. E você vai ver que isso é verdade, não é à toa, repara só. Beleza, joga o 2 aqui, ó, no lugar do x. 2 mais 2, 2 mais 2, 4. Beleza, 4. Ah, e o menos 6? Joga o menos 6. A gente sabe que determinar uma equação, o valor de x numa equação, é determinar o valor para qual essa equação vai ser verdadeira. Né? É o x que vai tornar essa equação verdadeira. Você repara que o 2 tornou ela verdadeira. E o menos 6 tornaria? Vamos ver, ó. Menos 6 mais 2, quanto é que dá isso? Menos 4, só que é em módulo, tirou o módulo 4. Então, repara que você tem dois resultados para essa equação modular. Quando você determina a equação modular, você vai ter duas soluções, dois resultados. Tem que levar em consideração sempre esse lado positivo e esse lado negativo, que ele retira o sinal. Tá? Quando você faz uma prova e de repente você esquece disso, você já vai errar. Você só vai determinar uma parte da solução. Né? Então, vamos continuar. Vamos lá, tem outro exemplo. Vou apagar aqui. Apagando aí, ó. Vamos lá.
O exemplo 2, ó. 4x menos 8 em módulo, vou botar aqui, igual a x mais 1. Vamos fazer lá, vamos. Vamos considerar a primeira parte, vamos tirar o módulo, tem que tirar o módulo. 4x menos 8 igual a x mais 1. Normal, ó. 4x mais x vem para cá, menos x. 1, menos 8, vai para lá, 8. 4x menos x, 3x igual a 9, x igual a 9 sobre 3. X igual a 3. Primeira solução, tá vendo? Ó, x igual a 3, beleza. Ah, eu posso ter outra solução? Pode. Aqui eu tô vendo o lado positivo disso ali. Vamos ver o lado negativo. Ó, eu podia trocar ali ou ali, tanto faz. Lembra que eu falei antes? Vamos trocar aqui. 4x menos 8 igual. Aí lembra que tem que trocar tudo. Você já pode trocar direto ou pode botar esse menos ali para tirar o sinal, tá? Então vamos trocar o sinal. 4x menos 8 igual a quem? Menos x o quê? Menos 1. Menos 1. Vamos trazer x para cá e o número para lá. 4x vai para cá mais x. Menos 1. Menos 8 vai para lá mais 8. Trocando de lado e trocando o sinal, né? 4x mais x, 5x. Menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8, 7. X, isolando ele, 7 sobre 5. Olha o outro valor aí, ó, x igual a 7 sobre 5, tá? Então não pode esquecer, quando você determina a solução da equação modular, você tem que olhar para as duas possibilidades. O que está lá dentro pode ser positivo, você vai achar o que está lá fora. O que está lá dentro pode ser negativo, você achou o que está lá fora. Tá? E aí você pode trocar, né? Lembra que eu falei antes? Se for mais fácil trocar lá do outro lado, troca. Se não, pode trocar do primeiro lado, quando você faz a parte negativa. Beleza? Então, isso é uma equação modular. Vamos lá, vamos continuar. Bom, aí a gente agora, depois que a gente viu o módulo do número, a gente viu uma equação modular, a gente vai poder falar sobre uma função modular, que nada mais, nada menos, é o quê? É quando você usa um módulo do número numa função. F de x igual ao módulo de x, por exemplo. Você colocou aquele x em módulo, tá? Então a definição de uma função modular, tá vendo? F de x igual ao módulo de x, é parecida, é a mesma quando você tem um módulo número. É x se o x for maior ou igual a zero, é menos x se o x for menor que zero. Então, ó, observe então que a função modular é uma função definida por duas sentenças, como o módulo também é, como a equação modular também é. A função modular obedece às mesmas ideias do módulo do número, que está definido para duas sentenças, da equação modular, que está definido para as duas sentenças. A função modular também está definido para as duas sentenças, beleza? Vamos lá então. Como é que você determina um domínio, né? O domínio é o x, lembra? Que satisfaz a função, beleza? Ó, aqui você tem uma fração, né? Só para voltar lá em função, quando você tem uma função que não é modular. 1 sobre x menos 3. Lembra que eu falei de domínio? Antes, domínio é aquele valor que satisfaz a função. Na verdade, você determinar o domínio é determinar a restrição da função. É determinar aquilo que não pode ocorrer para a função existir, né? E aí na matemática, quando você tem uma fração, você tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Lá na fração, o denominador nunca pode ser zero. Então aqui, isso não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Então x menos 3 é diferente de zero. X diferente de quem? 3. Essa função, ela vai existir, o domínio dela vai existir para qualquer x pertencente a R menos o x diferente de quem? 3. Né? Todo x que é diferente de 3. Beleza, isso não é uma função comum. Quando você bota um módulo, você tem que considerar agora o domínio aqui, ó, módulo de x menos 3. Qual é o domínio dela? Isso aqui, que é o denominador, não pode ser zero. Não pode. Vou passar o 3 para lá. Ó, passei. Opa, virou o quê? Uma equação modular. E aí, como é que é a solução dessa equação modular? X igual a 3, lembra? A gente já viu agora há pouco, o lado positivo. E o outro, o negativo. X igual a quem? Menos 3. Então você tem dois valores. Qual é o domínio dessa função modular? Ela vai existir sempre para qualquer x que pertença a R, menos 3 e menos 3. Então ela vai existir para qualquer valor diferente de 3 ou menos 3. Aqui, ela é só diferente de 3, porque não estava em módulo. Aqui está em módulo, ó, duas situações, duas sentenças. X diferente de 3 e x diferente de menos 3. Beleza? Ainda está engateando. A gente viu o que é a função, a definição de função, a gente viu o domínio da função. Beleza? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui, a gente ver mais alguns exemplos.
Continuando, a gente vai falar agora sobre o quê? O gráfico de uma função modular, né? E aí, você vai fazer normal, como você faria o gráfico de uma função qualquer, né? Uma função no primeiro grau, por exemplo, né? Você pega lá alguns valores para x, atribui, e aí em cima daqueles valores você vai achar o y correspondente, né? Sempre assim, pega os valores para x, e aí coloca no lugar do y e acha os valores de y correspondentes aos de x. Bom, eu peguei aqui 4 valores, 5 valores, né? E aí fiz, ó, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. A função é f de x. Eu vou tirar essa barra, vou considerar sem a barra. Menos 1, ó, vou fazer direto, ó. Menos 1, quando você joga a barra, vou fazer com a barra aqui mesmo, ó. X menos 1, módulo de menos 1, 1, tá aqui. Menos 2, módulo de menos 2, 2. Módulo de 0, 0, módulo de 1 e módulo de 2, 2. Beleza. Quando você faz isso, você vai ligar esses pontos. Você vai ligar esses pontos. Menos 1 com 1, ó. Menos 1 do x com 1 do y, tá aqui. Menos 2 do x com menos 2 do y, tá aqui. 0 do x com 0 do y, tá aqui. 1 do x com 1 do y, tá aqui. E o 2 com x, 2 do y, tá aqui. Então aqui você tem um gráfico da função modular. Aqui eu fiz tirando, usando o módulo. Você podia fazer sem o módulo. O que acontecer? Se você fizesse, não quero usar o módulo, você ia achar isso aqui, ó. E aí quando você faz isso, você faz o que a gente chama de rebatimento. Ela intercepta, lembra? Quando você tem y igual a f de x, y igual a x, né? Você tem aqui, na verdade, quem? O valor de y, que é o coeficiente linear, é onde ela muda a direção, aqui. Então aqui ela vai ser rebatida, porque ela é modular. Está definida para o positivo. Então o domínio dela, tá vendo? Ó, esses valores aqui, positivo para cá, negativo para cá. A imagem dessa função só está definida para o positivo, o y. O domínio você tem, ó, de menos infinito até infinito. A função é infinita. A imagem está só definida para o y. Desculpem. A imagem é o que tem de reflexo da função. E ali são valores positivos, o módulo está tirando menos. Então essa é a imagem dessa função. Vamos ver mais um exemplo? Vamos. Ó, vamos ver alguns exemplos agora. Esses gráficos aqui já estão até prontos, né? Para a gente não perder tempo, eu já coloquei. Então eu tenho, ó, o gráfico, eu quero apresentar o conjunto imagem das funções. O gráfico está aqui, a imagem está aqui. Reparem, a função y igual a 2x menos 4, ó. Y igual a 2x menos 4. Quando você vai resolver essa equação, vamos lá. Quais coisas importantes dessa função? Primeiro, quando é que a função intercepta o eixo do x? Aonde? No zero da função. O zero dessa função aqui seria quem? 2x igual a 4, x igual a quem? 2. Então ela vai interceptar aqui. Esse é o zero da função. Ah, beleza. E o y? O y, né? Onde corta o eixo y? Corta no coeficiente linear, vem aqui, ó, menos 4. Então ela cortaria no menos 4. Tá vindo aqui, ó. Então aqui ela passaria no x e aqui no y. Só que o que acontece? Ela está definida para o lado positivo, a imagem. Ela é modular. Então a gente usa o que a gente fala, a gente diz agora, que a gente faz um rebatimento. Na verdade ela está vindo aqui, quando pegou no eixo x, para cá vai começar a ser negativo, você rebate. Pum. Se era no menos 4 aqui, vai cortar no 4 lá em cima. Esse cara é simétrico a esse. Lembra de modular? Simétrico? Então, ó, o domínio está definido aqui. E a imagem é o eixo y positivo. Então a imagem são os reais positivos. Nessa função b, nem vai mudar muita coisa. Na verdade, a função agora é essa, beleza. Quem seria o zero daquela função ali, ó? O zero da função seria quem? X igual a menos 2. Então agora ela vai cortar onde, ó? Pá, cortou no x menos 2. Beleza. E no y agora? 4, tá vendo? Então cortou aqui. Esse valor aqui é simétrico a esse. Aqui a gente nem precisou rebater. Ela veio, pá, ó, cortou, pum. Beleza. Aqui eu tenho, quem é o domínio? Ó, esses valores de x e a imagem, esse reflexo do valor y. Então, quem é a imagem de novo? A imagem dessa função são os reais positivos, beleza? Tem mais um exemplo aí? Tem mais um exemplo, vamos ver. Desculpa, vamos voltar. Bom, agora eu peguei algumas funções quadráticas, ó, para a gente poder perceber. A primeira função é essa função aqui, né? Aí aqui já está o gráfico dela. Se fosse uma equação que não fosse modular, o gráfico seria esse aqui, tá vendo? Ó, o gráfico seria esse aqui, né? Importante, na função quadrática, os zeros da função são os valores que interceptam o x. Estão aqui, 2 e 4, já estão prontos, né? A gente vai ver como é que se calcula isso, mas aqui não interessa por enquanto. Já estão prontos, né? Bom, outra coisa importante aqui, ó, né?
esse vérticezinho aqui, que são as coordenadas do vértice, x, v, y, v, eu já tenho, ó. Os zeros são 2 e 4, as coordenadas do vértice, 3 e menos 1. E aí, o que eu preciso fazer? O rebatimento. A função modular está definida aqui para cima, esse pedaço. Então, ó, rebatendo aqui, ó, pum, passei para cá. Quando você rebateu, reparem, a função modular agora é essa aqui. Pam, pam, pam. Quer a imagem dessa função? Os reais positivos, tá vendo? Vou apagar para a gente poder ver mais fácil, ó. Vendo? Ó, a função é essa. Depois de rebatida, a função é essa aqui. Então, essa é a imagem. A outra é bem parecida, eu só botei um menos na frente. Reparem, outra coisa importante, aqui na função quadrática, o A te dá o quê? Se a função tem a concavidade para cima ou para baixo. Como o A é positivo, a concavidade é para cima. Aqui, como eu botei menos na frente do módulo, quando você tirar esse módulo, você vai ver que o A vai ficar negativo. Então, o que quer dizer isso? A concavidade está para baixo. Então, a função está definida aqui embaixo agora, não tem jeito. Está definida lá embaixo. Aqui não tem jeito. Aqui ela está definida para cima. Aqui para baixo. Beleza, aí é a mesma coisa. Você vai ver que quando você resolver os zeros dessa função, vão continuar sendo 2 e 4. As coordenadas do vértice, ó, vão continuar sendo 3 e 1. Aqui tá, só que ela está definida agora para baixo, porque é decrescer, a concavidade é para baixo. Você vai rebater isso, ó. Aqui o gráfico dessa função, né? Apagando ali para a gente visualizar melhor, ó. Aí o gráfico dessa função, ó. Pam, pam, pam. Aqui, a imagem, que é o reflexo da função do eixo y, são os reais positivos. Aqui, a imagem, como ela está definida para baixo, aqui está definida para cima porque o A é positivo, aqui está definida para baixo porque o A é negativo. A imagem dessa função é quem? É o eixo y, né? Então, a imagem dessa função são os reais negativos, beleza? Aqui, reais positivos, aqui, reais negativos. Bom, então, hoje a gente viu coisa muito importante. Viu o módulo de um número, valor absoluto, né? Que a gente considera, né? Tirando o sinal do número. A gente viu a equação modular, né? Que você tem que considerar as duas possibilidades. O que estava lá dentro podia ser positivo, o que estava lá dentro podia ser negativo. E aí ia sair sem o sinal, só o valor absoluto. E a gente viu a função modular. Né, cuidado com essas definições, rebatidas para cima, para baixo, função, né, lembrando que a imagem é sempre o reflexo do eixo y, cuidado quando a função é quadrática, quando ela é do primeiro grau é mais simples, quadrática, né, a concavidade positiva para cima, concavidade negativa do A, o A é positiva, a concavidade é para cima, o A é negativa, a concavidade é para baixo, né, e aí você faz os rebatimentos, pode fazer como se fosse uma função comum, e aí depois você só vai o quê? Só vai rebatendo, para cima ou para baixo, né? Simples. Bom, a gente viu nessa aula aí o que a gente podia ver de função modular, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tenham entendido e aprendido muitas coisas, beleza? Valeu, gente, obrigado pela atenção, até uma próxima. Um abraço aí para todo mundo.